Introdução ao trade, parte 3. Se você não assistiu a parte 1 e parte 2, link aqui embaixo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os melhores indicadores técnicos para você que está começando agora no trade. Não importa se você vai fazer day trade, swing trade, position trade, não importa se você vai operar criptomoeda, ações, forex, tudo que for falado nessa aula serve para você. Então mete o soco no botão do like e solta a vinheta. Pessoal, eu tô aqui com o gráfico da Airbnb aberto, gráfico diário. Falamos bastante já de tempos gráficos ali na primeira aula. Agora vamos falar dos indicadores técnicos. A gente viu que o trader toma decisões ali baseado no preço, principalmente. Tem essa frase, né? O preço que manda. Só que a gente pode pedir ajuda aos universitários. Ou seja, a gente pode acrescentar indicadores técnicos. Os indicadores técnicos são basicamente cálculos matemáticos baseados em preço, volume e às vezes volatilidade. Então, olha só. Vou colocar aqui volume, é o primeiro. Também falamos do volume, tá? Na aula anterior. Muito importante que ela seja assistida. Vamos colocar aqui média móvel, SMA, tá? Eu gosto da Simple Moving Average. Vou colocar também, então, uma EMA, que eu já explico, que é a média móvel exponencial, tá? Botar no outro período aqui, botar 12. Vou botar de outra cor. Então, agora o IFR, ó, RSI, porque aqui tá em inglês. Então, olha só, o maior erro que um trader iniciante pode fazer é o quê? É começar a tomar decisões de comprar e vender baseado nos indicadores, ao invés de se basear no preço. A nossa decisão, ela parte do preço e a gente usa um apoio dos indicadores. Então, questão do volume, já expliquei bastante, tá? Nas outras aulas. Vamos focar mais na média móvel e no IFR. Vou até expandir aqui, ó. Vamos começar pela média móvel. A média móvel, basicamente, ó, vamos começar pela aritmética. A aritmética é essa, azul, tá? Que é a média móvel simples, é a mesma coisa que a aritmética, e a média móvel exponencial. Qual é a grande diferença dela? Você pode escolher qual que você vai usar, tá? Eu uso a simples, mas não é para imitar o pai. Então você tem que escolher a sua. Aquela questão também que eu expliquei de você definir o seu perfil. Quando você está definindo o seu perfil, uma das coisas que você vai definir também é a sua estratégia, a sua metodologia operacional, os indicadores que você vai usar, as ferramentas. Não é todo mundo que vai usar a ferramenta de Fibonacci. Eu uso. Então você tem que definir aí, ó, todo o seu perfil como trader. Ó, a média móvel, ela ajuda a suavizar os ruídos da tendência. Então olha só que legal. A tendência aqui é de baixa. Como você pode perceber, o preço estava caindo. Então o preço cai, ele faz uma correção. Cai, corrige, cai, corrige. Cai, corrige. Beleza, aqui já abriu lá embaixo, tá? Então aproveitar e explicar, isso aqui é um gap de baixa que a gente chama, que aqui é gráfico diário. Então a bolsa fechou para negociação aqui e abriu no dia seguinte. Isso aqui provavelmente é fim de semana. Abriu no dia seguinte, mais abaixo, tá? Só isso, não tem nenhum mistério. A pessoa faz muito mistério com gap. A bolsa fechou ali, abriu mais abaixo porque teve que precificar tudo que aconteceu ali no fim de semana, entendeu? Então abriu ali a 114, ali na faixa dos 114 dólares, as ações aqui do Airbnb. Mas beleza, a média móvel, ela vai estar suavizando a nossa tendência. Ela ajuda a gente a fazer uma leitura da tendência. Então percebe que o preço se mantendo abaixo da média móvel, ele tá numa tendência de baixa. E quando ele volta próximo à média, porque o preço é tipo um elástico, então você estica ele, alguma hora ele vai voltar para próximo ali da média, quando você soltar, igual o elástico. Então o preço ele vai fazendo correções à média. E a média funciona como um nível dinâmico de resistência. Lembra na aula anterior que a gente falou de um padrão topo duplo, que ele criou uma resistência e derrubou o mercado, reverteu a tendência de alta, jogou para baixo? Falamos disso na aula anterior. Então aqui a média, ela também funciona como uma resistência, só que ela é uma resistência dinâmica. Ao invés dela ser uma resistência horizontal, ó, pá, um nível de preço horizontal, aqui era uma resistência. O preço chegou, bateu aqui, caiu, bateu de novo, ó, esse candle, e os ursos jogaram o mercado para baixo. Só que a gente tem uma resistência dinâmica, que é a média móvel. Isso gera pra gente setups de entrada. Setup é ali uma condição gráfica que a gente vê e fala, pô, vou clicar o botão e vou comprar que tá valendo a pena. É um padrão gráfico, entendeu? Setup. Então, quando o preço volta próximo à média, ou quando ele passa para cima da média, ó, então o preço estava lateral aqui, se mantendo levemente abaixo da média, tá vendo? Deixa eu até aumentar. Preço se mantendo abaixo da média, tá vendo? Só deixava sombras, ó, sombras acima da média, mas não tinha nenhum fechamento acima da média. Então o preço, ele estava lateral, só que ainda a oferta pesando no mercado. Mercado sob controle dos ursos. O que acontece? Passou para cima, corrigiu na média, pullback na média. Tem aula só disso no canal. Quem não se inscrever merece perder dinheiro.
Então, brincadeiras à parte, pessoal, não quero que ninguém perca dinheiro, tá? Mas a gente passou aqui pra cima da média, corrigiu na média e a gente viu a nossa média lenta, ó, que é essa de 21, ficando pra baixo. Então a média rápida cruzou pra cima da média móvel devagar, tá? Sendo que aqui a gente tá usando uma exponencial e uma aritmética, que já vou explicar a diferença. Mas basicamente quero que você entenda que a gente construiu aqui um micro pivô de alta, que também falamos na aula anterior. Você já sabe que a entrada na compra é aonde? Você já sabe. Quem assistiu a aula anterior sabe. Puxou aqui, corrigiu, rompeu acima desse nível. Saiu o negócio, ó. Tá sendo negociada a ação da Airbnb acima de 119,05 centavos, é para comprar. Por quê? Porque isso daqui é um pivô de alta. Você vai procurar uma resistência aqui para fechar, porque como você ainda é iniciante, fica loucura tentar aprender nessa aula agora Fibonacci, tá? Mas você vai procurar uma resistência, igual eu fiz na aula anterior, para você encerrar a sua operação. Olhando aqui para trás, ó, aqui já seria uma, que derreteu, corrigiu aqui o mercado e derreteu. Então aqui, ó, já seria uma resistência, tá vendo? Importante para quem tá comprado num pivôzinho de alta. Então, tá vendo que não é só o pivô de alta, é um pivô de alta acima das médias móveis. O volume, ó, tá melhor aqui na parte nos candles altistas e tá menor no candle baixista. A média rápida cruzou para cima da média móvel devagar, confirmou o pivô de alta, você entra comprado. Qual o tamanho do teu stop? Deletar aqui. Qual o tamanho do teu stop? Qual o tamanho do teu alvo? Ou seja, relação risco-retorno, que falamos na aula anterior. Então, se você entrou comprado aqui, rompimento desse pivô e observou essa resistência, esse é o tamanho do teu alvo. Qual o tamanho do teu stop? Teu stop, ó, é desse ponto, do mesmo ponto aqui, só que até a mínima desse candle vermelho. Vamos pintar de vermelho. Perdão aos daltônicos que estiverem assistindo. Então é o seguinte, a gente tá aqui, ó, esse é o potencial prejuízo de uma operação por pivô de alta acima da média e esse é o potencial alvo da operação. Então é isso que você vai fazer, você vai ficar entrando em operações assim. Se você começar, que isso deve acontecer, tá? A gente começa no trade, a gente começa meio marrento, achando que é mais inteligente que o mercado, até a gente tomar a primeira pancada, tá? Então o que muitos aí vão fazer é, não vão seguir o que eu tô falando e vão entrar em operações assim, ó. Ah, eu vou arriscar 100 pra ganhar 100. Cara, isso daqui é muito complicado, porque quando você pegar um balanço de 50 operações que você tiver feito, vai ver se vai estar no 0 a 0 ou vai ver se vai estar no prejuízo. Então é muito melhor quando as operações vencedoras, elas já te dão uma gordurinha para você aguentar 2 operações perdedoras, só com o lucro de uma operação vencedora. Então faço questão de bater nessa tecla aí. Então deixa eu apagar para a gente explicar de fato média móvel. A média móvel, vamos começar por essa aqui, tá? É uma média de 15, vou botar para 20. Como assim? O que mudou de 15 para 20? Ela ficou mais distante, tá vendo? Do preço, ela ficou mais atrasada. E essa aqui, ó, que é uma média de 12. Vamos botar agora, ó, descer o período dela. Quando eu desço o período da média móvel, ela fica mais rente ao preço. Isso é bom ou ruim? Tem os prós e contras. Então ela vai te gerar mais sinal falso. Então o preço, quando for abaixo da média, você vai falar, vai derreter. Às vezes não, às vezes é só uma correção. Mas quando você usa ela muito lenta, ó, ela começa a perder a função. O que você vai fazer com uma média lenta igual essa, ó? Olha aqui para trás, essa tendência de baixa. O preço cai, corrige. Corrigiu nessa média rápida. A média lenta tá lenta demais, ó. O preço quando corrige nem toca nela. Então é uma média que tá muito lenta para oscilação desse mercado. Vai ver para um outro mercado, essa média estaria ótima. Mas para esse mercado, gráfico diário de Airbnb, para esse momento, essa média tá atrasada, o período dela. Mas como assim período? Ainda não entendi. Cara, se é uma média de 20 períodos, a gente tá pegando os 20 candles anteriores, entendeu? Não é um negócio tão complexo assim. A gente tá pegando os 20 candles anteriores. Ah, Caio, então você tá me dizendo que essa aqui, você botou 8, ela tá pegando os 8 candles anteriores? Exatamente. Como assim pegando os 8 candles? Ela tá pegando a média dos últimos 8 fechamentos. Então é importante você usar a média por fechamento. Cuidado quem você segue aí no YouTube. Estão ensinando errado. Então, as médias móveis, que inclusive os HFTs, que são robôs ali que movimentam por bilhões, trilhões, são programados em cima dessas médias. Médias por fechamento. Tem trader institucional atuando em cima de médias por fechamento. O que você vai se meter a alterar aqui, botar por high, low? Isso daí é só em nuvem de Timoco que a gente usa média móvel configurada ali por máximas e mínimas. No geral, essas médias que a gente vai usar, essas médias móveis, ó, seja a exponencial ou a aritmética, a gente usa por fechamento, porque o fechamento é o preço mais
importante para o mercado. É mais importante do que a máxima que foi negociada, do que a mínima. O fechamento é quase que o consenso que o mercado chegou naquele período. Então, o mercado chegou naquele consenso, fechou ali, o preço de fechamento é o mais importante. Então, essa média vai estar pegando, ela vai estar te mostrando justamente, o nome já diz, né? A média. Ela vai estar te trazendo uma média dos últimos 8 fechamentos, no caso dessa, e dos últimos 20 fechamentos, no caso dessa. Isso ajuda a suavizar ruídos e melhor representar a tendência que está em andamento. Então, preço acima da média, ó, essa média que está representando bem esse mercado. Preço acima da média, tendência de alta. Preço se mantendo abaixo da média, ó, e toda vez que ele corrige, ele toca na média e volta a cair, ou seja, houve uma atuação ali dos vendedores, ela funcionou como um nível dinâmico de resistência, cara, tendência de baixa, preço se mantendo abaixo da média. A gente usa como uma referência. Sinais como cruzamento, ó, de médias móveis até funciona, tem um vídeo meu explicando isso, mas um verdadeiro sinal é o preço passando para cima da média. Não é uma média passando para cima da outra média. São os sinais mais fortes, né, que a gente chama. Então, aqui o preço se mantendo abaixo da média, tendência de baixa. Tá vendo? Que aqui ele lateralizou, mas ele não conseguia fechar acima, era muito difícil. Tudo bem, aqui esse candle teve um fechamento, ó, acima da média aqui. Pô, beleza, mas tá vendo que tava difícil? O preço, no geral, o preço tava se mantendo, cada candle ali do mercado, abaixo da média. E aí ele consegue superar a média, corrige na média, famoso pullback na média, setup lindo, e aí a gente confirma, rompe o pivô de alta e o preço passa a se comportar ali acima da média móvel. Então a gente vê a média móvel rápida, acima da média móvel devagar, e o preço se mantendo acima de ambas as médias, a tendência é de alta. Mas o volume tem que estar confirmando. E aqui, nesse caso, ele tá, ó, movimentos altistas acompanhados por volume maior do que o dos candles baixistas. Então, simplesmente a média móvel exponencial vai estar dando um pouco mais de peso para candles mais recentes. Em alguns métodos operacionais, isso vai ser mais importante. No meu método não é tão relevante essa questão. Eu utilizo a média móvel simples mesmo. Mas você precisa encontrar a melhor média para você. Então, assiste o meu vídeo de como selecionar a melhor média móvel possível para o ativo que você vai operar. Essa foi a parte 3 da nossa aula de introdução ao trade e análise gráfica. Se puder, fortalece no like. Vai assistir agora um mini curso gratuito antes que eu comece a cobrar R$500 por ele. Assiste agora que tá de graça, link aqui embaixo. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.